Olá a todos, eu me chamo Adriano Gomes Páscoa, sou zootecnista e vou falar com vocês sobre um programa de manejo racional e bem-estar animal. A ideia é passar para vocês alguns conceitos relacionados a como um programa de manejo racional, desde o conhecimento do comportamento dos animais até o manejo pré-abate, podem influenciar na qualidade de vida desses animais e, obviamente, na qualidade de carcaça, na qualidade de carne lá no produto final. Tá? Então, nesse primeiro módulo, vamos abordar alguns aspectos relacionados aos conceitos de bem-estar animal e como eles podem nos ajudar a entender um pouco sobre esses animais. Quando falamos sobre bem-estar animal, muitas coisas vêm à nossa cabeça, né? Direitos dos animais, crueldade com eles, animais pet que são criados dentro de casa, coisas relacionadas a maus tratos, como eu disse. A diferença, nesse caso nosso, que são animais de produção, tudo isso também vai ser abordado, é abordado na preocupação com o bem-estar, obviamente, mas também direcionado muito à produtividade, como que esses animais respondem à melhor produção quando são manejados da maneira correta, né? Então eu tenho essas duas questões para poder levantar, o direito dos animais, o bem-estar deles propriamente dito, mas o que isso acaba influenciando na qualidade do produto e na produtividade dele, tá? Existe uma história por conta desse bem-estar, onde ele começou, a gente vai abordar ele aqui agora, e para isso eu fiz esse resumo para vocês. Embora o estudo de comportamento animal seja praticamente inerente ao desenvolvimento e evolução da espécie humana, o tema bem-estar começou a se tornar mais comercial, com uma abordagem sistemática, a partir de 1964, após a publicação de uma série de artigos, que depois foram transformados em livro, pela jornalista Ruth Harrison, Animal Machines, o livro. Esse livro expôs uma série de práticas envolvidas nos sistemas de produção que se desenvolveram especialmente após a Segunda Guerra Mundial e que ignoravam o sofrimento animal. A publicação desse livro pode ser considerada como um marco histórico, pois levantou o questionamento sobre a forma de como os animais de produção eram tratados. Nesse contexto, em 1965, o governo do Reino Unido encomendou uma investigação liderada pelo professor Roger Bramble sobre as condições dos animais de produção. Tal fato acabou culminando com o famoso Relatório Bramble, onde constavam algumas recomendações para a manutenção dos animais de produção, visando assegurar condições mínimas de bem-estar, evitando assim o sofrimento desnecessário desses animais. As recomendações ficaram conhecidas como as 5 liberdades de Bramble, que determinavam que os animais de produção deveriam ser capazes de levantar-se, deitar-se, virar-se, limpar-se e esticar seus membros. Como resultado do relatório do professor Bramble, foi criado o Farm Animal Welfare Advisory Committee para monitorar o setor de produção animal. Posteriormente, as 5 liberdades passaram a incluir outras características e foram formalizadas por volta de 1979 pela UK Farm Animal Welfare Council, que havia substituído o comitê anterior. As 5 liberdades, como são atualmente reconhecidas, incluem liberdade de fome e sede, que é a liberdade nutricional, liberdade de desconforto, liberdade ambiental, liberdade de dor, ferimento ou doença, que é a liberdade sanitária, liberdade para expressar comportamento normal, que é a liberdade comportamental, e a liberdade de medo e angústia, que é a liberdade psicológica. Desde então, as 5 liberdades têm sido adotadas por profissionais como biólogos, veterinários e zootecnistas, influenciando nas práticas de manejo que envolvem não mais apenas animais de produção, mas também animais cativos de forma geral, incluindo aqueles de zoológico e de laboratório. Com base nas 5 liberdades, o manejo que visa manter condições mínimas de bem-estar deve incluir água limpa e fresca e dieta saudável e equilibrada, de acordo com a espécie, ambiente adequado, incluindo abrigo e uma área de descanso confortável, prevenção ou diagnóstico e tratamento rápido de doenças, espaço suficiente, instalações adequadas e companhia, preferencialmente de sua própria espécie, e proteção, garantia de condições de tratamento que evitem sofrimento mental, medo e estresse.
Mellor e seus colaboradores adaptaram as 5 liberdades para desenvolver uma estrutura baseada em 5 domínios para descrever o escopo das atividades físicas e mentais que abrangem o bem-estar de um animal. O modelo dos 5 domínios fornece um foco mais forte nas experiências mentais do que o modelo das 5 liberdades, visualizando ocorrências positivas e negativas em 4 domínios físicos, funcionais, nutrição, saúde, meio ambiente e comportamento, como insumos que geram o 5º domínio, a experiência mental, e que, por sua vez, representam um resultado de bem-estar integrado. A estrutura de boa vida altera a avaliação dos pontos negativos para um foco na provisão de recursos necessários para que o animal tenha oportunidades de alcançar uma boa vida. E Coe e Weber e colaboradores reformularam as 5 liberdades para descrever o bem-estar positivo em animais de zoológico, bem-estar através de competência, da seguinte forma: liberdade para alcançar a competência através do desenvolvimento efetivo de funções normais, liberdade de ter escolha através do direito ou capacidade de escolher, liberdade de assumir o controle através do poder de influenciar o curso dos eventos, liberdade de experimentar a variedade através da qualidade de ser diferente ou diverso, ausência de uniformidade ou monotonia, liberdade para envolver a complexidade através da qualidade de ser intricado ou complexo. E por fim, uma última estrutura, a dos princípios de saúde e bem-estar da OIE, baseiam-se nas 5 liberdades para fornecer uma estrutura globalmente aplicável para o desenvolvimento dos padrões internacionais que enfatizam os resultados baseados em animais como medidas do bem-estar. Nesse caso, é dada maior ênfase à minimização dos danos do que à obtenção dos aspectos positivos. Webster sugeriu que a estrutura das 5 liberdades fornece um guia simples e atemporal para a ação correta por meio de um foco dos resultados. No entanto, ele continuou dizendo que as 5 liberdades não fornecem uma imagem completa do estado mental ou bem-estar do animal. Em contraste, os 5 domínios fornecem uma estrutura mais detalhada para avaliar os efeitos individuais e combinados do ambiente físico, social e de manejo sobre os resultados mentais para o animal que, sugeriu-se, é mais facilmente possível de alteração à luz dos novos conhecimentos sobre processos e resultados biológicos. Os 5 domínios, sugeriu Webster, têm utilidade para projetar e testar o impacto das práticas no bem-estar. A estrutura dos 5 domínios aborda os impactos no bem-estar do animal, de experiências negativas e positivas, e a necessidade de provisão de condições ambientais que alimentem experiências mentais positivas. Assim, o modelo dos 5 domínios tem um foco mais forte na biologia positiva do que o modelo das 5 liberdades. Outras medidas fornecem informações sobre as necessidades dos animais e os estados afetivos, como a fome, a dor e o medo, muitas vezes medindo a força das preferências, motivações e aversões dos animais. Outros avaliam as alterações ou efeitos fisiológicos, comportamentais e imunológicos que os animais apresentam em respostas a vários desafios. Associado a esses modelos e correndo em paralelo, muitos autores desenvolveram conceitos para tentar explicar o conceito de bem-estar. Um dos conceitos mais populares de bem-estar foi dado por Barry Hughes, em 1976, que o define como um estado de completa saúde física e mental em que o animal está em harmonia com o ambiente que o rodeia. Brum, em 1986, forneceu uma sinopse de bem-estar como o estado do animal no que diz respeito às suas tentativas de lidar com seu meio ambiente. Ou seja, segundo essa definição do Brum, que é uma das que eu mais gosto, nós não fornecemos bem-estar para os animais, a gente fornece ferramentas para eles, para que eles possam lidar com esse ambiente que os rodeia. Hornick, em 88, sugeriu que o bem-estar animal é um estado ou condição de harmonia física e psicológica entre o organismo e seu entorno. Já Fraser, em 99, sugeriu que os animais devem se sentir bem por estarem livres de medo prolongado ou intenso, dor e outros estados desagradáveis, e por experimentarem prazeres normais, que os animais devem funcionar bem no sentido de uma saúde satisfatória, de um crescimento e de um funcionamento normal do comportamento e da sua normalidade, e que os animais devem levar uma vida natural através do desenvolvimento e utilização das suas adaptações naturais. Mais recentemente, Dawkins, em 2008, sugeriu que o bem-estar é a saúde e o que os animais querem. Já em outra esfera, e ainda interligado ao tema, podemos levantar algumas questões relacionadas ao bem-estar. Por exemplo, em 1997,
A União Europeia assinou um protocolo de proteção e bem-estar animal, reconhecendo que os animais são seres sensíveis, capazes de sofrimento, no Tratado de Amsterdã, em 97. Segundo esse tratado, devemos enxergar as outras espécies como seres que sentem e sofrem. E temos ainda a Declaração de Cambridge, assinada em 2012, que diz: a ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência, juntamente como a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. Ou seja, animais não humanos também teriam consciência. Dessa forma, além de serem capazes de sentir, sencientes, os animais teriam a capacidade de reconhecer que sentem, conscientes. Então, resumindo, dentre as definições de bem-estar, nessas estruturas nós temos as 5 liberdades, que são as mais utilizadas hoje no mundo inteiro. O pessoal gosta bastante dessa definição. Os 5 domínios, a estrutura de boa vida, né? O bem-estar através das competências e os princípios de saúde e bem-estar da OIE. No nosso caso, para animais de produção, normalmente a gente utiliza também associado conceitos de manejo racional, né? E nesses conceitos de manejo racional, a gente vai levar muito em conta o animal, como que é a reatividade desse animal, as histórias de vida dele, até onde a gente pode conseguir chegar. O conhecimento do comportamento é importante, e a gente vai fazer as adaptações relacionadas às instalações, para que esses animais sejam manejados da maneira mais facilitada possível, com menos risco de machucados tanto para eles quanto para a gente, e, obviamente, usando esse conhecimento do comportamento para realizar manejos que sejam mais adequados ao bem-estar, ao manejo racional de uma forma geral. Dentre esse tripé, eu ainda tenho outras questões relacionadas à nutrição. Obviamente, a nutrição é importante, o animal mal nutrido, ele acaba tendo um sofrimento maior, mas não só isso, a escolha da comida, como que eu vou colocar, tamanho de coxo, todas essas coisas influenciam no estado nutricional dele, mas também no manejo meu de uma forma geral. Questões relacionadas a ambiente e conforto, se esse animal tem acesso à sombra, se não tem acesso à sombra, água limpa, água de qualidade, o acesso é muito importante, a gente vai falar disso ao longo desse treinamento como um todo. O comportamento desses animais e as interações que nós temos com eles para que isso seja melhorado, esse manejo seja o mais positivo possível, né? E tudo isso, obviamente, vai influenciar na saúde física e mental desses animais, na nossa também, muitas vezes. Tá? Bom, a preocupação com o manejo racional e o bem-estar, ela passa por algumas características. Eu vou começar aqui por sanidade. Animais manejados da maneira correta ficam menos doentes do que aqueles manejados na base da porrada, na base de grito, pancadaria o tempo inteiro. E isso ocorre basicamente por quê? 2 motivos. O primeiro deles, quando eu estou fazendo o manejo da forma certa, esse animal produz menos cortisol, né? O nível de cortisol dele fica ali dentro da normalidade. Quando o nível de cortisol está mais alto, por conta desses manejos aversivos, o aproveitamento do medicamento que está sendo aplicado, ele acaba ficando diminuído. Tá? O cortisol tem esse efeito no organismo. Além disso, quando o manejo é feito de qualquer jeito, o animal acaba saltando, pulando, e na hora de fazer a aplicação, e esse produto acaba saindo fora de onde eu queria que ele fosse aplicado, né, dentro do corpo do bicho. Outro aspecto que a gente levanta da importância do manejo racional é em relação à produtividade. Esses animais manejados corretamente, eles acabam produzindo mais. No caso dos animais de engorda, eles ganham mais peso. No caso das fêmeas, elas reproduzem melhor. Tudo isso por conta também do cortisol, mas basicamente também por conta dos machucados que acabam saindo quando o manejo não é adequado. Esse machucado faz com que esse animal, sentindo dor, não se alimente da maneira que eu queria, né?
e isso, obviamente, afeta a produtividade dele. Também relacionado a isso, nós temos a qualidade do produto, né? Então, seja carne ou, no caso, touros, para reprodução, eu vou ter animais melhores, com desenvolvimento melhor, se o manejo é feito da maneira correta. Imagina que cada contusão vai gerar uma perda, uma retirada de carne lá no frigorífico, e isso causa, além da perda em volume, né, em quantidade, em termos de qualidade também, né, afetando aí peças de alto valor agregado, que são recortadas, fatiadas, e isso não vai ter o mesmo valor final, e eu ainda tenho problemas relacionados a pH, como a gente vai ver em outros módulos mais para frente, que também vão afetar como que esse animal vai poder ser utilizado, se vai poder ser embalado a vácuo, se vai poder ser exportado, coisas nesse sentido. Bom, eu ainda tenho a demanda da sociedade, as pessoas hoje, os clientes, querem saber como que esses animais estão sendo produzidos, se veio de trabalho infantil, trabalho escravo, se o manejo foi correto na fazenda ou se o abate foi correto no frigorífico, né? Questões relacionadas à segurança desses animais e das pessoas que estão manejando eles. Quando você tem um manejo com correria, grito o tempo inteiro, obviamente, o risco de se machucar tanto os animais quanto as pessoas é muito maior, né? Eu ainda tenho questões relacionadas à legalidade. Hoje no Brasil existem algumas leis que abarcam todas as questões relacionadas a bem-estar animal, leis de maus tratos, lei da portaria 365, que começa a ficar vigente daqui a pouquinho, e ela também abarca questões relacionadas a isso. E por fim, e não menos importante, na verdade, na minha opinião, só isso já justificaria a nossa preocupação com o manejo racional e bem-estar animal, que é o fato dos bovinos serem animais sencientes e conscientes, né? Então, isso demanda também uma certa preocupação da nossa parte. Bom, como eu disse anteriormente, uma das estruturas mais utilizadas para fazer a definição do bem-estar animal, que são as 5 liberdades, ela, apesar de ser uma das mais utilizadas, ela apresenta algumas dificuldades de implementação. Imagina que um animal que sente sede, nessa estrutura fala sobre ausência de sede. Ausência de sede entre um evento de bebida, eu sinto sede. Ausência de fome entre um evento de alimentação e outro, eu sinto fome, né? O mesmo dor, os animais podem às vezes brigar um com o outro, tropeçar numa pedra e sentir dor. Então são coisas complicadas de serem seguidas. Há algum tempo atrás surgiu um projeto chamado Welfare Quality. Nesse projeto a ideia foi que abarcasse essas mesmas 5 liberdades, mas com uma facilitação para a aplicação dele. Então, quando a gente pensa em ausência de fome aqui, passa a ser ausência de fome prolongada, ausência de sede prolongada, ausência de dor causada pelo manejo, né? E, então, com esse novo arcabouço, essa nova ideia de coisas que a gente pode aplicar, fica muito mais fácil da gente ter segurança e aplicabilidade daquilo que a gente espera que seja feito. E isso acabou virando uma certificação, né? Hoje existe um selo de bem-estar animal baseado nesse protocolo, nessa estrutura do Welfare Quality chamado selo Welfare, né? Existem vários selos de certificação no mundo. Esse, na minha opinião, é um dos mais importantes, um dos que mais se aplicam a várias coisas que a gente tem tentado fazer avaliação, e para vários animais também.